Boa tarde a todos. No horário regimental, verificado o quórum, declaro aberta a 21ª sessão ordinária do Tribunal Pleno no exercício 2017. Ausente a conselheira Adriane Andrade, ficando adiados os processos de sua pauta, itens 1, 2, 3 e 7. Nos termos dos artigos 21 e 54 do Regimento Interno, registra a convocação dos conselheiros substitutos Licurgo Mourão e Hamilton Coelho. Submeto a apreciação do colegiado às atas das sessões anteriores. Não havendo quem queira se manifestar, dou-a por aprovada. Registro a presença dos alunos do curso de Administração Pública da Universidade Federal de Lavras. Sejam todos bem-vindos. Há um requerimento para sustentação oral do Dr. Jefferson José Baeta Neto, no processo 997.585, de relatoria do conselheiro Gilberto Diniz, processo número 15 da pauta. Convido o Dr. Jefferson para ocupar a posição no plenário. Em função da sustentação oral, promoveremos a inversão da pauta e iniciar por este processo. Com a palavra, o conselheiro Gilberto Diniz para o relatório. Senhor presidente, é o recurso ordinário 997.585. Foi interposto pelo senhor Maurício Gonçalves Pereira, dirigente do Instituto Previdência dos Servidores Públicos do município de Turmalina, IPCETUR, à época, em face da decisão prolatada pelo colegiado da primeira Câmara na sessão de 23 de agosto de 2016, consoante acórdão de folha 141 versos 142 dos autos da prestação de contas número 835.489. No acórdão recorrido, o colegiado da primeira Câmara julgou irregulares as contas do gestor do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Turmalina, o senhor Maurício Gonçalves Pereira, e aplicou-lhe multa no montante de R$4.000, sendo R$3.000 pela realização de gastos com taxa de administração acima do limite legal e R$1.000 pela omissão do registro contábil dos débitos previdenciários renegociados pelo Instituto, conforme analisado no item 5. O recorrente alegou, em síntese, que a multa é severa e desproporcional, uma vez que não foi constatado qualquer dano ao erário, tendo o órgão técnico e o Ministério Público de Contas opinado pela regularidade das contas. Aduziu que a pena imposta é fundamentada em suposta má administração de sua parte, que teria agido de forma não diligente, o que não condiz com a realidade. Informou que permanece na gestão do Instituto há mais de 8 anos, nunca tendo sido condenado por qualquer espécie de crime em decorrência de seu mandato. Solicitou que se leve em conta a realidade fática, para que seja desconsiderada a suposta irregularidade apontada, que seria a reincidência de atos datados de 2005. Por fim, pleiteou a modificação da decisão recorrida, para que sejam declaradas regulares as contas, em consonância com o relatório do órgão técnico e com o parecer do Ministério Público. Recebi o recurso ordinário e determinei o envio dos autos à unidade técnica e ao Ministério Público junto ao Tribunal. A unidade técnica, no relatório de folhas 19 a 25, informou que a taxa de administração atingiu o montante de R$ 89.546,32, representando 3,12% do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao regime próprio de previdência social, relativos ao exercício financeiro anterior
no valor de R$ 2.872.468,59. Entretanto, além do percentual limite de 2% permitido pelo artigo 15 da Portaria MPS número 402 de 2008, o parágrafo 6º do artigo 13 da Lei Municipal número 1.333 de 2006 estabeleceu contribuição extra a ser efetuada pelo município de 1% do total da remuneração dos segurados ativos do regime próprio de previdência social para custeio das despesas com sua administração. Dessa forma, o valor excedido teria sido de R$ 3.372,26, o que corresponde a 0,12%. Informou ainda que a entidade demonstrou que obteve do Executivo Municipal valor para recompor o montante extrapolado, pois havia desfalcado o plano de benefício do regime próprio do município, quando usou recursos previdenciários para pagar despesas administrativas acima do limite legal. Assim, entendeu que a irregularidade não mais subsiste, consoante reexame de folha 121 e a 129 do processo 835.489. Ademais, a unidade técnica informou que a omissão do registro contábil em contas do compensado do direito ao recebimento de valores relativos ao parcelamento de débitos previdenciários é de responsabilidade do contador da entidade, senhor Ailton Ramos Godinho. Entretanto, segundo a unidade técnica, a omissão não descaracterizou a prestação de contas, pois o referido parcelamento se encontra registrado no balanço patrimonial, sendo possível comprovar que a importância de R$ 577.981,92 foi lançada no grupo Créditos Realizáveis a Longo Prazo do Ativo Permanente. Por fim, a unidade técnica concluiu pelo provimento do recurso para serem consideradas sanadas as irregularidades, julgando regular a prestação de contas. O Ministério Público, junto ao Tribunal, por sua vez, no parecer de folhas 26 a 28, considerando que não foram apresentados fatos novos capazes de alterar a decisão recorrida, entendendo que as sanções aplicadas são proporcionais às irregularidades apuradas, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso e pela manutenção das multas aplicadas. É o relatório no essencial, senhor presidente. Passa a palavra ao doutor Jefferson para, no prazo regimental de 15 minutos, promover a sua sustentação oral. Ilustríssimo conselheiro presidente, na pessoa de quem eu cumprimento seus pares, ilustríssimos colegas, ilustríssimos assistentes e futuros colegas e demais componentes dessa sessão. Eu vim aqui apenas para elucidar alguns pontos do recurso, realmente buscando o aspecto fático da situação. As irregularidades apontadas, elas remetem ao ano de 2009, quer dizer, são 8 anos atrás, em regra, o primeiro ano de presidência, de diligência do senhor Maurício, junto ao Instituto IPSETUR, e o que a gente tem que levar em consideração ainda é que a sanção aplicada a ele, na verdade, ela não diz respeito realmente à irregularidade, porque a irregularidade, como concluiu o próprio órgão público e o Ministério Público também, em seu primeiro parecer, elas foram sanadas tão prontamente quanto identificadas. O que subsiste hoje, o que é o motivo desse recurso e desse pedido de reavaliação da decisão, é que o que é aplicado ao senhor Maurício Gonçalves é a multa que seria baseada em sua suposta indiligência junto ao órgão, a sua suposta má gestão, o que não diz respeito à realidade, porque em mais de 8 anos, à frente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Turmalina, o senhor Maurício, como posto no recurso, jamais respondeu a qualquer tipo de crime, a qualquer irregularidade, sendo tão somente essa questão das contas, datadas do ano de 2009, a única que foi apontada até então, sendo consideradas regulares todas as prestações de contas subsequentes. Quer dizer,
uma falha cometida há 8 anos atrás, ela está tendo condão de macular todo um histórico de mais de 8 anos de gestão, de gestão regular. Então, acredito que essa sanção, se fosse aplicada a tempo e modo, ela teria ainda assim o seu caráter admonitório, ela teria esse caráter educativo. Hoje, passado tanto tempo, e tanto tempo após, tendo sido tudo regular desde então, eu acredito que até esse caráter educativo, esse caráter didático da aplicação da multa, ele já não faz sentido mais. O senhor Maurício demonstra-se desde sempre um excelente dirigente, uma pessoa que age dentro dos padrões, dentro dos limites, até mesmo a questão do erro contábil, como o próprio órgão técnico apontou, ele não tinha seu controle, o erro seria do contador do Instituto, e por isso ele está respondendo por uma vultuosa multa que não vai sair do bolso do Instituto, mas sim do seu próprio bolso, quanto pessoa física, de R$4.000, o que, convenhamos, em tempos em que o Brasil se encontra, que as pessoas estão em crise, é um valor considerável. O que eu venho aqui perante Vossas Senhorias é justamente isso, para isso. É reforçar que todas as irregularidades, um dia apontadas junto às contas de Turmalina, foram devidamente sanadas, a tempo e modo. A gente está falando de um saneamento dessas contas datado do ano de 2012. Estamos no ano de 2017, nada mais de irregular foi identificado junto às contas do município. Então, eu peço a Vossas Senhorias a revisão desse acórdão, a revisão dessa decisão, considerando a realidade fática, o histórico do senhor Maurício à frente do Instituto, nos últimos 8 anos, pensando que um ato cometido no início de sua gestão, talvez até por inexperiência à época, poderia ocorrer com qualquer um, e que foi devidamente sanado, não pode macular toda a sua trajetória, que vem sido construída de forma ampla, regular e aplaudível. Então, eu peço a Vossas Excelências a clemência, eu peço a Vossas Excelências a revisão da decisão proferida e o provimento integral do recurso apresentado. Muito obrigado pela atenção. Com a palavra, o conselheiro Gilberto Diniz. Senhor presidente, admissibilidade, eu verifiquei que estão preenchidos todos os pressupostos legais e regimentais, então, por isso, eu conheço do recurso ordinário. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. Conselheiro Sebastião Ovessi. Conheço. Conselheiro Mori Torres. Conheço, presidente. Conselheiro José Alziana. Conheço. Fica admitido o recurso. No mérito, de início, ressalto que o entendimento pacificado neste tribunal é o de julgar irregulares as contas de responsável por unidade gestora de regime próprio de previdência social, quando fica apurado que o montante das despesas administrativas extrapola o limite de 2% do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao regime próprio de previdência social relativo ao exercício financeiro anterior. Acerca da taxa de administração, o inciso 8 do artigo 6º da Lei Federal 9.717, de 1998, assim se estabelece. Fica facultada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a constituição de fundos integrados de bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária, desde que observados os critérios de que trata o artigo 1º e, adicionalmente, os seguintes preceitos. Inciso 8. Estabelecimento de limites para a taxa de administração conforme parâmetros gerais. Ainda sobre a matéria, o artigo 15 da Portaria do Ministério da Previdência Social, número 402, de 2008, dispõe que, para a cobertura das despesas do regime próprio de previdência social, poderá ser estabelecida em lei taxa de administração de até 2 pontos percentuais do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao regime próprio de previdência social relativo ao exercício financeiro anterior. Extrai-se do comando incerto no inciso 3 do artigo 1º da Lei Federal
Ainda que as contribuições e recursos vinculados ao Fundo Previdenciário somente poderão ser utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários dos respectivos regimes, ressalvadas as despesas administrativas. Isso demonstra que, tal como consignado na decisão recorrida, aspas, os recursos que compõem o Fundo Previdenciário têm como objetivo o pagamento futuro de proventos e pensões, salvo parcela mínima e imprescindível, fecho aspas, para manter o órgão ou entidade responsável pela gestão do regime de previdência, denominado taxa de administração, cujo limite, como já mencionado anteriormente, é de 2% do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao regime, relativo ao exercício financeiro anterior. O descumprimento do limite fixado para a taxa de administração do regime próprio de previdência social, conforme dispõe o artigo 15 da Portaria MPS número 402 de 2008, significa utilização indevida dos recursos previdenciários e exige a recomposição dos valores correspondentes. É dizer, diante dessa vinculação legal de recursos a determinados fins, fica o gestor responsável obrigado a recompor os recursos previdenciários no valor que ultrapassar o limite da taxa de administração, conforme o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Portaria MPS número 402 de 2008. A recomposição deve ser efetivada com aplicação de índice oficial de atualização e de taxa de juros, respeitando-se como limite mínimo a meta atuarial nos termos do parágrafo 3º do artigo 13 da Portaria também do Ministério da Previdência Social número 21 de 2014. Em função disso, o Tribunal, no julgamento de contas de responsável por unidade gestora de regime próprio de previdência social, vem recomendando que o gestor promova a recomposição do valor extrapolado da taxa de administração, bem como que não se descure da rigorosa obediência aos mandamentos legais e normativos que regem a manutenção do regime próprio de previdência social, com vistas a garantir a capacidade financeira do regime e o equilíbrio das contas previdenciárias. No caso, ora em exame, consoante destacado na fundamentação do acórdão recorrido, foram considerados, para verificação do cumprimento do limite legal da taxa de administração, os valores apurados pelo Ministério da Previdência Social em auditoria realizada no Instituto e, segundo cópia da notificação de auditoria fiscal, foi apurado que os gastos do Instituto de Previdência de Turmalina, com a referida taxa em 2009, corresponderam a 3,19%, ultrapassando o limite legal em R$ 6.892,98. Esse valor excedente, somado ao excesso de 2008, no valor de R$ 19.569,96, atualizado pelo IPC mais juros de 6% ao ano, foi reembolsado pelo Executivo em 27 de dezembro de 2012, após a auditoria do Ministério da Previdência Social, segundo documentos de folha 69 e 70 dos autos. Em verdade, ocorreu a prática de ato que infringiu o disposto no inciso 8 do artigo 6º da Lei Federal 9.717, de 98, e no artigo 15 da Portaria MPS número 402 de 2008. E, conforme asseverado na informação técnica, a providência para a regularização de tal ilegalidade somente foi adotada 3 anos depois do encerramento do exercício financeiro de 2009. Assim mesmo, como decorrência de auditoria realizada pelo Ministério da Previdência Social. Ademais, a recomposição processada no exercício de 2012 não exime o responsável do recolhimento da multa aplicada, em razão da intempestividade do ato,
pelo que mantenho a decisão neste item relativo à taxa de administração. A meu ver, o responsável por unidade gestora de regime próprio de previdência social deve adotar medidas visando ao saneamento da irregularidade no decurso do exercício financeiro, ou tão logo verifique que está sendo extrapolado o limite da taxa de administração. A adoção de medida tendente a recompor o valor extrapolado da taxa, visando a resguardar as disponibilidades de caixa que se destinam ao pagamento dos benefícios garantidos pelo regime próprio, depois da auditoria do Ministério da Previdência Social, a meu ver, não tem o condão de desconstituir a irregularidade, sobretudo porque a recomposição é consequência jurídica da irregularidade perpetrada, ou, em outras palavras, é obrigação sucessiva que decorre do descumprimento normativo verificado e que estava prevista na legislação de regência do regime próprio de previdência social, como anteriormente demonstrado. Ou seja, ao extrapolar o limite da taxa de administração, o gestor tem a obrigação de recompor os recursos previdenciários utilizados indevidamente. Relativamente à conclusão da unidade técnica de que o valor da multa imputada equivale a quase 90% do valor excedente, de R$ 3.372,26, reputo necessário enfatizar que o artigo 13 da Lei Municipal número 1.333, de 2006, com redação dada pela Lei Municipal 1485, de 2008, ao estabelecer a contribuição mensal do município para fins de custeio das despesas administrativas do Instituto, previu que esta seria equivalente a 1% do valor total da remuneração dos segurados ativos do regime próprio de previdência social. Significa dizer que, considerados os dados levantados pelo Ministério da Previdência, folha 106, a base de cálculo que deveria ter sido tomada para efeito de apuração desse 1% a cargo do município seria no valor de R$ 2.602.052,44 e não de R$ 2.872.468,59, conforme constou no reexame da prestação de contas e na análise técnica deste recurso ordinário. A decisão proferida pelo colegiado da primeira Câmara pautou-se nos dados levantados pelo Ministério da Previdência Social, por entender que os fatos apurados por aquele órgão se encontram suportados por documentos e informações validadas in loco, tendo sido aferido que o valor excedente foi de R$ 6.892,98. Em razão disso, entendo equivocada a conclusão da unidade técnica e razoável a multa aplicada. Em face do exposto, concluo pela improcedência das razões apresentadas, pois o julgamento das contas teve como base as irregularidades constatadas no exercício financeiro de 2009, tendo relevância a situação pertinente à demonstração de que a taxa de administração extrapolou o limite legal. Por outro lado, acorde com a unidade técnica, embora não tenha sido feita a contabilização em contas de compensação dos valores relativos ao parcelamento de débitos previdenciários, é possível verificar que o direito do Instituto, em face dos valores devidos pela Prefeitura de Turmalina, está registrado no balanço patrimonial, no grupo de contas créditos realizáveis a longo prazo. O valor relativo à dívida citada está contido no valor global de R$ 2.262.550,02, consignado no balanço patrimonial como total do referido grupo, folhas 9 e 10. E no quadro demonstrativo do CIAS-PCA 2009, denominado créditos realizáveis a longo prazo, pelo seu valor analítico. Registro por oportuno que, a partir da implantação do plano de contas aplicado ao setor público, as contas com função específica de controle são registradas no subsistema de compensação, nas classes 7,
controles devedores e 8 controles credores, consoante estabelecido no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Pelas razões expostas, a multa aplicada ao recorrente no valor de R$ 1.000 deve ser desconstituída, devendo ser reformada a decisão nessa parte relativa à ausência de registro nas contas de controle. Então, senhor presidente, diante do exposto, eu dou provimento parcial ao recurso ordinário para reformar a decisão proferida pela primeira Câmara nos autos do processo 835.489, relativamente à ausência de contabilização em contas do compensado do direito ao recebimento de valores relativos ao parcelamento de débitos previdenciários e, consequentemente, desconstituir a multa de R$ 1.000 imputada à hora recorrente. Fica mantida, entretanto, a irregularidade das contas de gestão do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Turmalina, relativas ao exercício financeiro de 2009, de responsabilidade do senhor Maurício Gonçalves Pereira, e a multa de R$ 3.000 a ele combinada, em razão da extrapolação da taxa de administração da unidade gestora do regime próprio de previdência social. Cumpram-se as disposições regimentais e, ao final, arquivem-se os autos. É o meu voto. Conselheiro Wanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião Ovestre. Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao relator. Eu estou aqui compulsando os autos e eu verifico que a unidade técnica, nesse relatório acostado nas folhas 19 a 25, quando ela informa da taxa de administração que atingiu R$ 89.546,32, representando 3,12% do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao regime próprio de previdência, relativo ao exercício anterior, que havia sido de R$ 2.872.468,59. E também traz à colação a Lei Municipal 1333, de 2006, em que o município faz esse aporte de 1%. Portanto, eu vou pedir vênia ao relator para acompanhar o parecer opinativo da unidade técnica, que entende que não deveriam persistir esses apontamentos concernentes aos itens 2.1, é o que vejo nas folhas 19 e 20, 2.1.2, as folhas 20 e 21, e, portanto, excluir a multa relativa à ausência do registro do parcelamento, porque realmente, conforme o relator acordou, ela fica saneada, e ainda mais aplicando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade na execução da gestão do gestor em pauta. Eu também entendo que o valor dessa multa de R$ 3.000, quando se tem um excedente de R$ 3.372,26, ela pode ser perfeitamente descartada. De modo que eu vou acompanhar o parecer opinativo da unidade técnica no sentido de não aplicar a multa ao gestor. Dando, então, provimento ao recurso. Exato. Conselheiro Mauri Torres. Senhor presidente, eu também vou acompanhar o voto divergente do conselheiro Sebastião Ovestre. Conselheiro José Alziana. Acolho a proposta do relator. Então, fica aprovado o voto do relator, vencidos os conselheiros Sebastião Ovestre e Mauri Torres. Agradeço a presença do Dr. Jefferson. Muito obrigado. Vamos promover mais uma vez a inversão da pauta para apreciação dos itens 5 e 9, em que já há suspeições declaradas. Passo a palavra ao conselheiro Wanderlei Ávila para relatar o processo 1.007.362, item 5 da pauta. É um recurso ordinário recorrente a Joaquim Geraldo Fernandes, processo referente ao 757.781, suspeição ordinária da Prefeitura Municipal de Datas, que é a suspeição do conselheiro Zé Alves Viana. Admissibilidade, com fundamento no artigo 335 do Regimento Interno desse Tribunal,
Admito o recurso por ser próprio tempestivo e o recorrente é parte legítima conforme consta da fundamentação. Conselheiro Cuco Mourão. Conselheiro Sebastião Alves. Conheço. Conselheiro Maurício Torres. Conheço, presidente. Conselheiro Hamilton Coelho. Conselheiro Gilberto Diniz. Também conheço. Fica admitido o recurso. Competência do tribunal para julgar atos de gestão. Por todo o exposto, é competente esta Igreja e Corte para julgamento dos presentes autos. Conselheiro Cuco Mourão. Conselheiro Sebastião Alves. Com o relator. Conselheiro Maurício Torres. De acordo, presidente. Conselheiro Hamilton Coelho. Conselheiro Gilberto Diniz. Também estou de acordo. Fica superada a preliminar processual. Prejudicial de mérito. Pelas razões expostas na fundamentação, tendo em vista o princípio da continuidade da sessão de julgamento, reconhecido tanto pelo Supremo Tribunal Federal como por essa Igreja Corte, evidentemente, não se verificou, no caso concreto, sob exame, o fenômeno prescricional. Conselheiro Cuco Mourão. Conselheiro Sebastião Alves. Com o relator. Conselheiro Maurício Torres. Acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Também acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Então fica afastada a prescrição. Mérito. Faço o exposto, considerando que as razões recursais não foram capazes de afastar a irregularidade reconhecida pelo acordo recorrido, voto pela manutenção na integralidade da decisão recorrida. Ultimadas as providências legais e regimentais cabíveis, intime-se as partes, arquivos seus autos na forma do artigo 176, inciso 1 do Regimento Interno. Conselheiro Cuco Mourão. Conselheiro Sebastião Alves. Com o relator. Conselheiro Maurício Torres. De acordo, presidente. Conselheiro Hamilton Coelho. Com voto do relator. Conselheiro Gilberto Diniz. Também. Então fica aprovado o voto do relator com a suspeição do conselheiro José Alves Viana. Passa a palavra ao conselheiro Sebastião Alves para relatar o item 9 da pauta, o processo 965-761. Pois não, excelência. É um agravo. Um agravante à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Eu observo aqui a suspeição do eminente conselheiro José Alves Viana e o relatório versam os autos acerca do agravo interposto pelos procuradores municipais Roosevelt, Beltrame Rocha e Hércules Guerra em 23 de outubro de 2015, insurgindo-se contra a suspensão liminar do processo licitatório SCO 33/2013, modalidade de concorrência, cujo objeto é a prestação do serviço de recuperação da qualidade de água da Lagoa da Pampulha, decisão referendada na segunda Câmara em 15 de outubro de 2015, denúncia 958-346. Aduz os recorrentes, em síntese, que o denunciante já impetraram o mandado de segurança 607-2654, IFEM 46-2015, 813-0024, nos argumentos coincidentes com aqueles postos na denúncia. Alegam que a terceira vara da Fazenda Pública entendeu não haver indício de qualquer vício que impedisse a continuidade do processo licitatório. E entendem que a unidade técnica dessa casa não realizou análise considerando as particularidades do caso concreto e as avaliações aprofundadas pelo município. Sustentam ainda que as obras a serem contratadas estão vinculadas a um financiamento externo, firmado com o Banco do Brasil e a Gesellschaft, em Viana, estando a aplicação do crédito garantida apenas até 26 de dezembro de 2015. Esclarece que se trata de contrato de financiamento destinado especificamente ao projeto de recuperação da bacia hidrográfica da Pampulha, alegando que há grave risco da perda da condição financeira da realização da despoluição da lagoa, caso não se conclua a contratação, e, consequentemente, a aplicação do crédito até esse extremo. O conselheiro relator, à época, determinou a pensamento deste agravo a denúncia 958-346, bem como a intimação da denunciante para apresentar as contrarrazões. Em resposta, a denunciante, DT Engenharia e Empreendimentos Limitada, apresentou documentações que vejo aqui nas folhas de 209 a 1453. Após, em 23 de novembro de 2015, os autos foram encaminhados à unidade técnica, que elaborou o relatório nas folhas 1457 e 1467. Em 21 de 2 de 2007, o agravo foi redistribuído à minha relatoria. Em 16 de fevereiro de 2017, a denunciante apresentou documentos que foram juntados das folhas 1470 a 1570, em atenção ao princípio da verdade material e tendo em vista que o agravo não havia ainda sido deliberado pela Casa. Ato contínuo, em 7 de abril de 2017, a Coordenadoria de Fiscalização e Obras e Engenharias da Casa manifestou-se, é o que vejo nas folhas 1574 e 1579,
bem como apresentou o relatório complementar às folhas 1580 e 1586. E considerando a informação técnica que a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte realizou os atos administrativos finais do processo licitatório 32/2013, hora suspenso por essa Corte, determinei diligência ao município em 25 de maio de 2017, para que informasse a situação do referido certame, especificamente quanto aos atos que decorreram após a suspensão da liminar. Em 5 de junho de 2017, a agravante apresentou a documentação às folhas 1592 e 1594, que foi analisada pela unidade técnica em 17 de julho de 2017, conforme relatório às folhas 1597 e 1800, manifestando-se esta pela extinção desse agravo, sem resolução do mérito, em razão da perda do seu objeto. Então, preliminarmente, eu conheço do presente agravo e verifico que estão preenchidos os pressupostos para a sua administração, conforme o disposto nos artigos 337 e 338 da nossa Resolução 12 de 2008. Conselheiro Amaury Torres. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também de acordo. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. Fica admitido o recurso. No mérito, pelo exposto, eu acompanho o meu voto pela extinção do processo sem resolução de mérito em face da perda do seu objeto, com fulcro no disposto no 485, inciso 4, novo CPC, e determina o arquivamento dos autos nos termos do parágrafo 1 do artigo 67 da Lei Complementar 102 de 2008, inciso 3 do artigo 176 da Resolução 1208. Cumpram-se as disposições regimentais. Na oportunidade, determine que os autos da denúncia 958346 sejam encaminhados à Coordenadoria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia para análise, conforme solicitado no parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, nas folhas 4.464 e 4.465. Intime-se o agravante pelo DOC. É o meu voto. Conselheiro Amaury Torres. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. Então fica aprovado o voto relator com a suspeição do conselheiro José Alves Viana. Eu indago aos conselheiros se haverá declaração de impedimento ou suspeição em mais algum processo da pauta. Não havendo, gostaria de agradecer a presença do conselheiro substituto Hamilton Coelho, que, querendo, pode ficar à vontade para se ausentar. Obrigado, excelência. Com a palavra o conselheiro Vanderlei Ávila para relatar o item 4, processo 958-382. É um recurso ordinário. Processo referente ao 735.449, que é uma denúncia da Prefeitura Municipal de Comercinho. Admissibilidade. Presentes requisitos formais previstos no artigo 335 do Regimento Interno dessa Corte, quer quanto à tempestividade, quer quanto aos demais requisitos previstos no inciso 1 a 3 do mencionado artigo, conheço o recurso conforme consta da fundamentação. Conselheiro Licurgo Mourão. Conselheiro Sebastião Verso. Conheço. Conselheiro Amaury Torres. Conheço. Conselheiro José Alves Viana. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Fica admitido. Prejudicial de mérito. Diante do exposto, afasta a incidência de prescrição arguída em caso pelos recorrentes, bem como a aventada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião Com o Verso. relator. Conselheiro Amaury Torres. Com o relator. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Fica afastado a ocorrência da prescrição. Mérito. Por todo o exposto na fundamentação, não tendo os recorrentes apresentado elementos suficientes e aptos a alterar o entendimento que culminou na aplicação da multa, voto pelo não provimento do recurso, mantendo-se a decisão recorrida na sua integralidade. Intime-se os recorrentes nos termos regimentais para que, no prazo de 30 dias, contado da ciência dessa decisão, efetuem e comprovem o recolhimento do valor devido na forma prevista no caput do artigo 365 do Regimento Interno do nosso Tribunal. Comprovado o recolhimento íntegro da multa, desquitação os responsáveis nos termos do artigo 369 do Regimento Interno. Não havendo recolhimento da multa, cumpre-se o disposto no artigo 368 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Chamadas providências cabíveis, arquivos seus autos nos termos do artigo 176, inciso 1 do Regimento Interno. É o voto. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião Verso. De acordo. Conselheiro Amaury Torres. De acordo. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Fica aprovado o voto do relator. Processo 6 a 1.007.676, que é um incidente de inconstitucionalidade.
incidente de constitucionalidade dos anexos 1 das leis 119 de 2011 e 237 de 2015 do município de Jequitaí, suscitado nos autos 958 e 957 do edital de concurso público. Voto. Por todo exposto com fundamento no inciso 5º do artigo 26 do Regimento Interno, afasta no caso sem análise a aplicabilidade dos anexos 1 das leis número 119 de 2011 e 237 de 2015 do município de Jequitaí, no que tange ao estabelecimento do ensino médio como escolaridade para o cargo de agente comunitário de saúde, devendo prevalecer o disposto no artigo 6º da Lei Federal número 11.350 de 2006, ou seja, ensino fundamental, com fundamento no disposto do artigo 32.7 da Lei Orgânica e no artigo 118.3 da Constituição Estadual, determina seja remetida cópia dessa decisão ao Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, a fim de que represente o Procurador-Geral de Justiça para o ajuizamento de ação direta de constitucionalidade diante dos fatos apurados nos presentes autos. Junte-se cópia da nota taquigráfica dessa decisão aos autos do processo do edital de concurso público 958 e 957, que deverá ser devolvido à minha relatoria para a continuidade do respectivo julgamento. Concluídas as medidas legais cabíveis à espécie, promova-se o desapensamento dos autos do incidente de constitucionalidade para posterior arquivamento nos termos do inciso 4 do artigo 176 do Regimento Interno desse Tribunal. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião Verso. Com o relator. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro Zé Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Senhor presidente, eu cheguei a uma conclusão diferente. O exercício da competência da União para legislar sobre a função de agente comunitário de saúde está concretizada na Lei Federal 11.350 de 2006, que dispõe: artigo 6º, o agente comunitário de saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade. 3. Haver concluído o ensino fundamental. Penso que a conclusão do ensino fundamental pode ser interpretada como uma exigência mínima. Assim, os entes federados poderiam optar, mediante edição de lei local, por exigir nível médio de ensino. Foi o que fez o município de Jequitaí. A propósito, permito-me lembrar que a elevação do nível de escolaridade dos agentes comunitários de saúde é objetivo perseguido no âmbito do Poder Executivo Federal, como se pode inferir do seguinte excerto do parecer número CNE/CEB 19/2004, aprovado em 8 de julho de 2004, pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. É oportuno reafirmar essa dupla orientação em relação à formação profissional do agente comunitário de saúde. De um lado, ele é agente comunitário, preferencialmente residente na comunidade onde atua. Nesse sentido, o programa proposto pelo Ministério da Saúde possibilita que seus agentes sejam, para utilizar uma expressão consagrada pela LDB, aspas, formados por treinamento em serviço, fecho aspas. Por outro lado, a formação desse agente local e comunitário, por meio de um articulado processo formativo, orientado pelo desenvolvimento de itinerários de profissionalização e de elevação do nível de escolaridade, até a obtenção do diploma de técnico, propicia a esse agente comunitário de saúde uma certificação a qual é conferida validade nacional. Esse é o trecho do parecer a que me referi. Tudo isso considerado, eu não enxergo inconstitucionalidade na legislação de Jequitaí, que estabeleceu o ensino médio como requisito para a função de agente comunitário de saúde. É o meu voto. Fica aprovado o voto do relator, vencido o conselheiro Gilberto Diniz. Com a palavra, o conselheiro Sebastião Ovesio. Solicitar seja retirado o item 8 de pauta. Fica retirado de pauta o processo 987 e 984. Com a palavra, o conselheiro Mauri Torres. Hoje não, senhor presidente. O item 10 da pauta é o recurso ordinário 997-707.
Preliminar. Preliminarmente conheço do presente recurso, considerando que a parte é legítima, que o recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os requisitos previstos na Lei Complementar 102/2008. Conselheiro José Alziana. Conselheiro Gilberto Diniz. Também conheço. Conselheiro Vanderlei Com Ávila. relator. Conselheiro Hugo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião Ovessi. Com o relator. Que é admitido o recurso. Prejudicial de mérito. Conforme demonstrado na fundamentação do meu voto, não vislumbro a ocorrência das hipóteses prescricionais previstas na lei que rege a matéria, motivo pelo qual não acolho a prejudicial de mérito arguída pelo recorrente e pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Conselheiro José Alziana. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com relator. Conselheiro Hugo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião Ovessi. Desacordo. Então fica afastada a prejudicial de mérito. No mérito, diante de tudo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão proferida na sessão da primeira Câmara do dia 21/6/16, nos autos da representação 770 e 731, para cancelar as multas impostas ao recorrente, mantendo-se a emissão de recomendações constantes do Acórdão de Folhas 130/131. Cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos, com fundamento do inciso 1 do artigo 176 do Regimento Interno deste Tribunal. Conselheiro José Alziana. Senhor presidente, data vênia ao entendimento esposado pelo relator, entende-se necessária a manutenção da coerência das decisões dessa Corte. Reiteradamente, em diversas sessões plenárias, quiçá nesta de hoje também, já prolatamos acórdãos por unanimidade, cuja fundamentação explicita a natureza objetiva da imputação de multa por este tribunal, em razão da inobservância da norma jurídica. Assim, no caso dos presentes autos, seria no mínimo incoerente afirmar ser necessário perquirir a existência de dolo do agente para imputar-lhe multa. Cumpre aqui registrar que a presença ou ausência de dolo, bem como de qualquer outra circunstância subjetiva, pode servir de elemento balizador da pena a ser aplicada, mas não da dispensabilidade de sua aplicação. Em caso, é necessário frisar que o fato de a Associação Comunitária Cachoeirense de Radiodifusão ter sido declarada de utilidade pública e prestado relevantes serviços ao município não implica uma carta branca, entre aspas, para que o município se paute à margem da norma jurídica que ele mesmo editou. No entanto, considerando as circunstâncias objetivas do caso concreto, em especial a baixa ofensividade da conduta do agente, a reduzida materialidade dos valores irregularmente repassados à entidade e, portanto, a inexpressividade da lesão jurídica provocada, entendo que os atos praticados não se subsomem a, entre aspas, grave infração à norma legal, exigida pelo artigo 85(2). Dessa forma, acompanho o relator quanto ao cancelamento da multa, mas dele divirjo no tocante à fundamentação do seu voto. Conselheiro Gilberto Diniz. Senhor presidente, eu vou acompanhar a conclusão do relator, mas por outros motivos. Não me convenceram o argumento de inocorrência de desvio de recurso e o de inexistência de má-fé do gestor. No entanto, a questão da ilegalidade do pagamento de despesas relacionadas ao prédio público, cujo uso foi concedido à Associação Comunitária Cachoeirense de Radiodifusão, veio a ser superada com a edição da Lei Municipal 2229 de 2011, que modificou o artigo 5º da Lei Municipal 1750 de 2003, dispositivo que passou a prever, com efeitos retroativos a outubro de 2003, ser de responsabilidade do município o pagamento das despesas decorrentes do consumo de água e energia elétrica que incidir sobre o imóvel durante o período de concessão. Ora, foram realizadas no exercício financeiro de 2008 as despesas com água e energia que vieram a ser julgadas irregulares. Por isso, entendo que essas despesas podem ser consideradas regulares e que a respectiva multa aplicada no valor de R$1.000 deve ser desconstituída. Por outro lado, estão documentados nos autos do antecedente processo
pouquíssimos e módicos auxílios financeiros concedidos a munícipes carentes, em desacordo com o artigo 9º da Lei Municipal 1909, de 2006. Nessas circunstâncias, entendo que os fins pedagógicos almejados podem ser obtidos apenas com a recomendação de que passem a ser obedecidos os critérios legais para a concessão de auxílios e que também a outra multa aplicada de R$ 1.500 deve ser desconstituída. Então, por essas razões, dou provimento ao recurso ordinário para desconstituir as multas aplicadas ao ex-prefeito de Cachoeira de Minas, mas mantenho as recomendações feitas no acórdão recorrido. É o voto. Conselheiro Vanderlei Ávila. Senhor presidente, eu também acompanho o relator com a fundamentação dada pelo conselheiro Gilberto Diniz. Conselheiro Licurgo Mourão. Acompanho na íntegra o conselheiro Maurício Torres. Conselheiro Sebastião Vécio. Eu também verifico que, conforme a manifestação da unidade técnica, nas folhas 89 a 93, embora o limite de renda per capita familiar estabelecido no artigo 9º da citada Lei 1909, de 2006, tenha sido desrespeitado, os elementos instrutórios demonstram que o responsável somente autorizava a concessão do benefício após a realização do estudo socioeconômico da situação do munícipe por assistente social. Isso, evidentemente, mostra que o responsável observou o princípio da impessoalidade na concessão do benefício. Portanto, não há que se falar aqui em privilégios nem apadrinhamentos. Portanto, acompanho em toto a fundamentação do relator Maurício Torres. Então, fica aprovado o voto do relator pelo provimento do recurso. Rejeitadas por maioria as recomendações do conselheiro Gilberto Diniz e do conselheiro Vanderlei Ávila. Também. O conselheiro Viana, ele trouxe outra fundamentação, mas as fundamentações todas convergiram para o provimento do recurso. Então, o recurso foi provido, embora por razões de decidir diferentes. Então, fica aprovado o voto do relator pelo provimento do recurso e as diversas fundamentações trazidas, embora divergentes, mas todas convergentes para o provimento do recurso. Com a palavra, o conselheiro José Alves Viana. Para ler o número 11 da pauta, embargo de declaração números 1.013.265 e 1.013.266, já distribuído preliminarmente. Preliminar. Conheço esse recurso, uma vez que foram atendidos os pressupostos de sua admissibilidade. Conselheiro Gilberto Diniz. Conheço. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião Vécio. Conheço. Conselheiro Maurício Torres. Conheço. Admitido o recurso. Voto. Pelos fundamentos constantes em meu voto, rejeito os embargos de declaração opostos em face da decisão proferida nos autos dos recursos ordinários números 951.425 e 951.426, por não reconhecer nas razões recursais argumentos que evidenciam omissão, obscuridade ou contradição nos acordos impugnados e mantém a multa de R$ 2.000 imputada a cada um dos responsáveis à época, o senhor João Heber Barreto Noman, ex-prefeito do município de Douro de Guanhães, e a senhora Sonildes Maria de Almeida, com fundamento do inciso 2 do artigo 85 da Lei Complementar 102 de 2008. Promovidas as medidas legais cabíveis à espécie e arquivos seus autos. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião De Vécio. acordo. Conselheiro Maurício Torres. Também de acordo, senhor presidente. Fica aprovado o voto do relator. Com a palavra, o conselheiro Gilberto Diniz. Para relatar o recurso ordinário 969.402. Também já fiz distribuir a íntegra dos votos, senhor presidente. Vou me ater apenas às conclusões, parte dispositiva.
Em preliminar, o voto pelo conhecimento do recurso. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião Veste. De acordo. Conselheiro Mauri Torres. Também de acordo. Conselheiro José Alves Viana. Com o relator. Fica admitido o recurso. No mérito, eu nego provimento ao recurso ordinário interposto pelo senhor Raimundo Menezes de Carvalho Filho, ex-prefeito municipal de Ferros, para manter inalterada a decisão proferida pelo colegiado da primeira Câmara em sessão de 24 de março de 2015, nos autos da inspeção 767-929. Cumpre-se as disposições regimentais e, ao final, arquivem-se os autos. Conselheiro Vanderlei Ávila. Acompanhe o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião Veste. De acordo. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Fica aprovado o voto do relator. Agora o recurso 986751. Também preliminar, eu conheço do recurso. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião Com o Veste. relator. Conselheiro Mauri Torres. Conheço. Conselheiro José Alves Viana. Conheço. Fica admitido o recurso. No mérito, dou provimento ao recurso ordinário para desconstituir a multa de R$ 5.000 aplicada ao senhor Francisco Ludovico de Medeiros, prefeito do município de Martim Campos, à época, na decisão proferida pelo Pleno em 15 de junho de 2016, nos autos do assunto administrativo Pleno 986555, por entender, diante das peculiaridades da situação apreciada, que a conduta do responsável se revelou suficiente para demonstrar que houve, de sua parte, comprometimento visando o atendimento do prazo assinado do caput do artigo 3º da Instrução Normativa TC2 de 2015, transitada em julgada a decisão, arquivem-se os autos. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião Com o Veste. relator. Conselheiro Mauri De Torres. acordo. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Aprovado o voto do relator. Agora o recurso ordinário 987-989. Também preliminar, eu conheço do recurso. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião Veste. Conheço. Conselheiro Mauri Torres. Conheço. Conselheiro José Alves Viana. Conheço. Fica admitido o recurso. No mérito, eu nego provimento ao recurso interposto pelo senhor Joaquim Geraldo de Carvalho, ex-prefeito municipal de Campos Gerais, para manter inalterada a decisão da segunda Câmara nos autos da inspeção ordinária 756702. Cumpram-se as disposições regimentais e, ao final, arquivem-se os autos. É o voto. Conselheiro Vanderlei Com o Ávila. relator. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião De Veste. acordo. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Aprovado o voto do relator. Processo 997585 já foi apreciado. Agora o processo 1.012.075 é um recurso ordinário. Que eu conheço por estarem presentes os pressupostos legais e regimentais. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião De Veste. acordo. Conselheiro Mauri Torres. Conheço. Conselheiro José Alves Viana. Conheço. Admitido o recurso. No mérito, eu nego provimento ao recurso ordinário interposto pelo senhor Bruno Escalon Cordeiro, ex-prefeito do município de Sacramento, para manter incólume a decisão proferida pelo colegiado da segunda Câmara nos autos da denúncia 942095. Em virtude do requerimento formulado pelo recorrente, autoriza o recolhimento do valor da multa em 4 parcelas, nos termos do artigo 87 da Lei Complementar 102 de 2008, observadas as disposições do artigo 366 regimental. Cumpram-se as disposições do regimento, em especial as do artigo 365, bem como as medidas consignadas na Resolução 13 de 2013 e, ao final, arquivem-se os autos. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião Veste. Com o relator. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Aprovado o voto do relator. Passo a relatar minha pauta. Processo 1.015.649, assunto administrativo pleno. Proposta de ação para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Recomendação aos gestores municipais sobre o entendimento do Grupo de Trabalho Atricom/IRB. Voto. Em face do exposto e considerando a necessidade de os tribunais de contas atuarem de forma pedagógica, contribuindo para a qualificação do planejamento e do gasto em educação, para o alinhamento das estratégias e para o atingimento dos resultados definidos no Plano Nacional de Educação, PNE, acolho a manifestação ministerial e voto pela expedição de recomendação ao chefe dos poderes executivos municipais, alertando-os
de que os planos municipais de educação não poderão apresentar taxas de atendimento inferiores ou prazos superiores aos estipulados nacionalmente pelo PNE, devendo ser promovida, se for o caso, a necessária alteração legislativa dos planos e do planejamento vigentes para fins de adequação. Em relação ao Plano Estadual de Educação, voto pela expedição de recomendação ao chefe do Poder Legislativo Estadual para que seja promovida a adequação, se for o caso, do Projeto de Lei 2.282 de 2015, em tramitação na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Conselheiro Wanderley Ávila. Com Vossa Excelência. Conselheiro Licurgo Mourão. Senhores conselheiros, eu quero manifestar o meu entendimento de que não possui caráter normativo as eventuais decisões ou entendimentos desse grupo de trabalho ATRICOM-IRB, embora llenos, de boas intenções, não vejo como possa os resultados desse grupo de estudo terem um condão de impingir cumprimento à norma, já que não se trata de poder legiferante, nem de órgão, muito menos. Em sendo assim, eu desacolho a proposição. É como entendo a matéria. Conselheiro Sebastião Alves. Parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa, que certamente vai ao encontro da sociedade mineira e brasileira, altamente preocupada com o monitoramento do quadro de educação em nosso país, e tenho certeza que essa iniciativa não só vai melhorar a qualidade da administração pública em nosso Estado, mas também será exemplo para outros estados da Federação. Com os meus cumprimentos, acompanho Vossa Excelência. Conselheiro Mauri Torres. De acordo com o posicionamento de Vossa Excelência, presidente. Conselheiro José Alziana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também, de acordo. Então fica aprovado o voto vencido do conselheiro Licurgo Mourão. Esgotada a pauta, indago ao conselheiro Wanderley Ávila se a matéria está pauta. Senhor presidente. Nós já disponibilizamos no sistema previamente, então eu vou me ater ao resumo. É um processo 1.015.523, é uma denúncia. O denunciante é Brasiluz, Eletrificação e Eletrônica Limitada. O órgão é a Prefeitura Municipal de Contagem, referendo. A princípio, ressalto que a distribuição por dependência desses autos foi determinada pelo conselheiro presidente em razão da conexão com a denúncia de minha relatoria distribuída sob o número 977.526, cujo objeto é o questionamento sobre o procedimento licitatório, concorrência, número 001-2016, processo 002-2016, edital de concessão administrativa 005-2016, no valor estimado de R$ 652 milhões. Trata-se de denúncia apresentada por Brasiluz Eletrificação e Eletrônica Limitada, em face do edital Pregão Eletrônico número 28/2017, promovido pela Prefeitura Municipal de Contagem, em Minas Gerais, objetivando a contratação de empresas de engenharia pelo regime de empreitada por preços unitários para execução dos serviços de substituição e implantação de luminárias e acessórios no município de Contagem, Minas Gerais. Submeto a deliberação do Pleno para referendo em cumprimento ao disposto no artigo 197, parágrafo 2º, do regimento interno deste tribunal, a decisão monocrática por mim proferida nos autos do processo de denúncia em epígrafe que determinou a suspensão do procedimento licitatório mencionado. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Sebastião Alves. Referendo. Conselheiro Mauri Torres. Referendo. Conselheiro José Alziana. Também referendo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também. Fica referendada a decisão. Dago ao conselheiro Licurgo Mourão se a matéria está pauta. Eu tenho, senhores conselheiros. Senhores conselheiros, doutora procuradora, público presente. As tradições libertárias de Minas não se coadunam com arroubos autoritários que intentam alçar transitórios detentores de ínfima parcela de poder à condição de semideuses, imunes às leis, a todos exigíveis. A tempo e modo, o império da lei triunfará. Vivemos tempos estranhos, em que as isenções finalmente afloram. Nesse sentido, é sempre bom rever os princípios inerentes ao controle da administração pública, razão pelo qual eu aproveito o momento para convidar Vossas Excelências a comparecerem ao 13º Fórum Brasileiro de Controle da Administração Pública,
a ocorrer nos dias 28 e 29 de setembro de 2017, na cidade do Rio de Janeiro, um evento promovido pela já tradicional editora Fórum, em que iremos discutir contribuições para o aperfeiçoamento do controle no Brasil. O Fórum Brasileiro de Controle da Administração Pública chega à sua 13ª edição, é um momento significativo. A atividade de controle encontra-se no centro das atenções, congregando reflexos jurídicos, políticos, sociais e econômicos. O evento reunirá na cidade do Rio de Janeiro renomados especialistas para debaterem com seleto público os desafios e caminhos do controle para o aprimoramento da gestão pública. Nesse evento, senhores conselheiros, estarão presentes, entre outros nomes, Jorge Ulisses Jacobi Fernandes, Floriano de Azevedo Marques Neto, Sérgio Guerra, o professor Benjamin Zindler, ministro do Tribunal de Contas da União, o professor Fernandes Scaff, da Universidade de São Paulo, o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, o ministro substituto do Tribunal de Contas da União, o Éder de Oliveira, o já conhecido de todos nós, professor Juarez Freitas, e também a professora de Direito Administrativo, Vanícia Regina Lírio do Vale. Então, será um momento de congraçamento e também de discussão dos novos rumos que tomará a administração pública brasileira e o seu controle. Muito obrigado. Conselheiro Sebastião Vessi, matéria da pauta. Conselheiro Mauri Torres, matéria da pauta. Presidente. Conselheiro José Alziana, matéria da pauta. Eu tenho uma sobre ele. Pois não. Excelentíssimo senhor presidente, a segunda Câmara, no acordo proferido nos autos da tomada de contas especial número 862.691, em síntese, determinou ao Controlador-Geral do Estado para que, no prazo de 210 dias, sob pena de multa pessoal, procedesse ao levantamento das prestações de contas sem análise há mais de 180 dias, dos convênios com prazo vencido para prestação de contas que não tiveram a respectiva tomada de conta especial instaurada e das apurações de dano ao erário em andamento há mais de 180 dias por outros atos ilegítimos e antijurídicos. Cumprida tempestivamente a diligência do acordo, esta relatoria verificou ser de causar espanto, frise-se, muito espanto, o número de procedimentos administrativos que evadem a instauração de tomada de conta especial, a maioria por incompetência ou negligência do próprio Estado de Minas Gerais em perseguir o dano apurado. Numa análise preliminar e perfunctória, procedida por essa relatoria em relação aos dados encaminhados pela Controladoria Geral do Estado, em 31 de 12 de 2016, a Administração Direta e Indireta do Estado reunia, entre os maiores débitos não apurados, por omissão no dever de prestar contas, cerca de 80 milhões, não atualizados nem acrescidos de juros de mora. Caso se considere todos os convênios sem prestação de contas, ultrapassa-se a cifra de 180 milhões. Cumpre ainda ressaltar que apenas 13 convênios, dado ao seu alto vulto, já corresponde a 43 milhões, isto é, mais de 50% dos maiores repasses, cujos gestores do conveniente permanecem em alcance sem nenhuma medida tomada pela administração. A título de ilustração, 180 milhões, senhores conselheiros, corresponde a quase uma vez e meia o orçamento do município de São Lourenço para o exercício 2017. Segundo o último censo do IBGE, o município conta com uma população de cerca de 42 mil habitantes e tem um dos melhores IDHs do Estado. Pelo exposto, considerando a gravidade dos fatos, trago a matéria para a ciência de todo o colegiado e, observada a reserva de competências, promovo os documentos enviados pela CGE à apreciação da presidência para que proceda às medidas de controle que entender cabíveis, os quais farei chegar às mãos de Vossa Excelência. Para tanto, determina a coordenadoria de pós-deliberação a juntada do documento protocolizado sob o número
209610/2017, nos autos do número 862.691, posterior extração de cópias autenticadas do seu conteúdo, bem como das mídias digitais anexas e, finalmente, seu encaminhamento à presidência do tribunal nos termos ora apresentados. Era essa comunicação que eu queria fazer. Informo a Vossa Excelência que serão tomadas as providências cabíveis e comunicado a Vossa Excelência. Conselheiro Gilberto Diniz. Não tem matéria, senhor. Eu tenho uma matéria sobre a pauta. Senhores conselheiros, comunico que desde o dia 26 de julho, em cumprimento à portaria número 45 de 2017, as peças processuais anexadas ao SGAP, tais como os relatórios técnicos, pareceres, acórdãos e despachos, passaram a ser disponibilizados para livre consulta no dia da publicação das respectivas deliberações no DOC, por meio da ferramenta Acompanhamento de Processos no portal TCE-MG na internet. Tal medida consta do Plano de Gestão do biênio 2017-2018 e também constitui um dos critérios de avaliação do Programa de Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas, que é a ATC, instituído pela Atricom. Espera-se, assim, atender com mais assertividade aos princípios da transparência e da publicidade que regem a administração pública, agilizar o rito processual e evitar deslocamentos desnecessários de gestores, partes e advogados à sede do tribunal. Lembro que nada muda até a deliberação, ou seja, até esse momento apenas as partes, procuradores ou interessados devidamente autorizados têm acesso ao conteúdo do processo, presencialmente ou por meio da ferramenta Vista Eletrônica de Processos. Eu peço, na segunda matéria desta pauta, que o senhor secretário entregue, nesse momento, peça para entregar nesse momento, o primeiro número do boletim mensal denominado Em Sintonia com a Estratégia, produção conjunta da Diretoria de Gestão, Estratégia e Inovação e da Diretoria de Comunicação. A publicação tem como objetivo dar conhecimento à Casa quanto ao andamento dos projetos estratégicos neste biênio, com transparência e clareza, na forma de desenvolver os servidores e gestores, no processo de mudança e inovação. A versão eletrônica será disponibilizada ainda hoje na intranet. Indago a doutora Elke, se deseja fazer uso da palavra. Com nada mais havendo a tratar, convoco os conselheiros e os conselheiros substitutos para a 22ª sessão ordinária, a se realizar no dia 9 de agosto, às 14 horas. Declaro assim encerrada a presente sessão.